a todos. Gostaria de agradecer a presença dos funcionários públicos, o Mauro, o Pascoal e o Ligeirinho. Sejam bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 424ª sessão extraordinária do dia 17/12/2021. Peço ao senhor secretário, por gentileza, que faça a leitura das matérias constantes na pauta do expediente da sessão. Boa tarde a todos que nos acompanham também, a todos os presentes aqui, principalmente os funcionários públicos. Edital de convocação número 12/2021. Cláudia Helena Ferreira Paganini, presidente da Câmara Municipal de Salas Oliveira, no uso de suas atribuições legais, convoca os senhores vereadores, a Câmara Municipal de Salas Oliveira, para a realização de uma sessão extraordinária a realizar-se no dia 17 de dezembro de 2021, às 15 horas, para a deliberação do projeto de lei número 63/2021 e o projeto de lei complementar número 1/2021. Salas Oliveira, 17 de dezembro de 2021, Cláudia Helena Ferreira Paganini, presidente, e estando ciente de acordo com os vereadores assinados abaixo. Despacho junto-se ao processo. Ofício CM número 74/2021, do Executivo Municipal, prefeito Fábio Godoy Graton, encaminhando o projeto de lei complementar número 1/2021, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 2/2003, que criou o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Salas Oliveira, define sua estrutura administrativa e dá outras providências. Despacho à ordem do dia. Ofício ECM número 75/2021, do Executivo Municipal, prefeito Fábio Godoy Graton, encaminhando o projeto de lei número 63/2021, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Salas Oliveira, fixa o limite máximo para concessão e aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão ao plano de benefícios de previdência complementar e dá outras providências. Despacho à ordem do dia. Como hoje trata-se de sessão extraordinária, não haverá palavra livre, somente a discussão do projeto de lei. Passando à ordem do dia, gostaria de colocar em primeira discussão projeto de lei complementar 01/2021, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 02/2023, que criou no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Salas Oliveira, define a sua estrutura administrativa e dá outras providências. Passo a palavra aos vereadores. Boa tarde a todos novamente. Peço licença para fazer o uso da palavra aqui da mesa. Gostaria de estar comentando hoje sobre esse projeto de lei. Inclusive, ele chegou aqui nessa Casa de Leis no dia 28/10/2021, né? Um projeto igual a esse, ele foi votado, só para deixar bem claro aqui, no ano passado, no dia 2/10/2020, né? Ele foi rejeitado aqui nessa Casa de Leis, e esse ano ele voltou aqui para a gente, né? Até, creio eu, na minha opinião, que podia ter vindo antes, porque já faz bastante tempo que isso daí está bem enrolado para ser votado, podia ter vindo antes, a gente de ter discutido mais. Mas, enfim, na sessão, deixa eu olhar aqui para mim, conferir as datas para mim não me perder, do dia 3/11, eu falei aqui na sessão, que a gente estava tendo na sessão ordinária, que a gente tinha recebido um presente de Natal, né, que era o desconto funcionário. Eu sei que esse projeto ele tem que ser votado, por isso coloquei ele hoje numa sessão extraordinária, inclusive pedi para ser transmitido, para ter o máximo de transparência para o funcionário público, né, que creio que é um dos mais interessados, né, apesar de envolver outras coisas. Eu tinha falado que eu não votaria esse projeto de lei até que viesse um aumento para o funcionário. Na minha opinião, nada mais justo, tendo em vista que o funcionário está
há quase 2 anos sem aumento. A gente sabe que as coisas vêm aumentando muito, a dificuldade é muito grande e o funcionário ele não tem para onde correr. Às vezes, se tem uma pessoa que trabalha por fora, aumenta uma coisa aqui, outra ali e vai sobrevivendo. O funcionário não. Ele depende só do salário dele. Inclusive, eu comentei nesse dia sobre a troca de prefeito, né? Então, a gente queria resgatar o aumento do funcionário, né? E devolver a dignidade, porque eu comento sempre que, às vezes, se a gente tiver um salário digno, não precisa, às vezes, sofrer tanta humilhação em troca de prefeito. Não estou falando só desse, eu falo de mais de 11 anos que eu estou na prefeitura e eu vejo as pessoas que dependem de hora extra, insalubridade, adicional noturno. Então, a minha luta, a minha briga é para resgatar o salário do funcionário e devolver a dignidade do funcionário. Mas aí, nesse tempo, para tentar ser o mais clara possível, não gosto muito de falar difícil, as pessoas já me conhecem, vou tentar ser o mais clara possível, falando aqui agora para o funcionário. A gente foi surpreendido essa semana, né, que a gente está com a CRP vencida, e a gente tem duas verbas, né, que vieram, 2 emendas, que é uma no valor de R$250 mil para a reforma do Centro de Lazer, do deputado federal Baleia, e uma de R$300 mil para a recap do deputado Rafael Silva. E a gente, Ricardo, né? Perdão, o vereador Ricardo Silva. E a gente entrou em contato em Brasília, tomou conhecimento que se a gente não votasse esse projeto, dia 31 a gente perderia essa verba, né? Então, assim, eu não quero prejudicar a cidade jamais, é lógico que eu quero defender o funcionário, mas eu sei que da necessidade, que a gente precisa desses recursos. Eu lutei até o que eu pude, né? Inclusive, eu já estou aqui dando a satisfação ao funcionário, que eu lutei até o último dia, continuo brigando ainda, mas a gente também tem que ser coerente e a gente não pode deixar as coisas tomar um rumo, da gente perder essa verba, perder esse convênio. Então, hoje eu estou aqui dando uma satisfação para o funcionário, né, que a gente está votando esse projeto, sim. E eu gostaria de salientar que a gente teve uma reunião com o prefeito, na prefeitura, alguns dias atrás, e até o prefeito tinha comentado com a gente que ele mandaria, porque a gente não sabia desse prazo do dia 31, que a gente poderia perder essa verba, né? E ele tinha comentado, a gente tinha combinado, depois da conversa que a gente teve, do meu discurso aqui na Câmara, que ele mandaria um projeto de aumento na primeira semana de janeiro. Na primeira semana de janeiro, a Câmara aqui municipal ela está de recesso, mas eu com alguns vereadores, inclusive estava presente o Alain, o Alessandro, acho que a Natália, o Luizinho, o Natanael, né, também. A gente tinha se comprometido de voltar ao recesso, conversei com os outros vereadores, né, o Gabriel, a Marta. A gente se propôs a vir aqui em janeiro, no recesso, na primeira semana de janeiro, e votar esse aumento, depois votar esse projeto aqui da Previdência, que ele vai mudar o desconto de 11% da alíquota para 14% na folha do funcionário. Então, a gente tentou, mas aí teve essa mudança, né, que a gente tem o prazo até o dia 31, mas eu voltei a falar com o prefeito, né, a gente vem conversando esses dias, tentando fazer o melhor, e hoje eu falo aqui, né, em nome dele, que eu falei com ele, ele se comprometeu, mesmo a gente votando hoje, no começo de janeiro, na primeira semana de janeiro, mandar um projeto de aumento, com o mínimo da inflação. Creio eu que a inflação ela vai estar em torno de 11%, 12%. Então, eu queria deixar aqui bem claro aos funcionários públicos e à população salense. Eu lutei pelo funcionário, sim, mas a gente sabe os limites da gente. Eu quero o bem para o funcionário, eu quero o melhor para a minha cidade também, mas, infelizmente, às vezes as coisas não é do jeito que a gente quer. Mas a gente fica feliz da promessa do prefeito com a gente, e eu queria deixar bem claro aqui que hoje
eu estou aqui honrando o meu compromisso com o que foi conversado, eu estou aqui votando para não deixar as coisas saírem do controle, a gente não tem intenção nenhuma de perder verbas, e agora é com você, prefeito. Eu me comprometo com todos os vereadores aqui, na primeira semana de janeiro, o senhor mandar o projeto de aumento dos funcionários públicos. Agradeço de coração a todos. Com a palavra, o vereador Alain Filipe dos Santos. Uma boa tarde a todos que nos acompanham pela Salense FM, também pelas redes sociais, aos funcionários aqui presentes, o Ligeirinho, Pascoal, o Mauro, em nome deles, cumprimentar todos os funcionários. Só complementar, realmente a presidente foi muito feliz nas suas palavras, inclusive esse projeto já foi votado o ano anterior, inclusive eu fui um dos que votei contra, na emenda constitucional, ela dá a autonomia para fazer validade agora até 2021, se eu não me engano, novembro ou dezembro. Foi aí que a gente tentou ainda esticar esse prazo e esse desconto aí ao funcionário público. Meu pai, inclusive, é funcionário público. A gente sabe que todo e qualquer desconto não é bem-vindo, mas, infelizmente, quando se trata de uma emenda constitucional que vem acima da gente, a gente tem pouco a se fazer. Inclusive, eu acho, na minha opinião, que nem deveria passar pela Câmara de Vereadores, é uma opinião particular, sem entender de lei, sem entender da técnica, né? Mas eu acho que, como se trata de uma emenda, poderia simplesmente se fazer valer, porque eu acho que nenhum vereador aqui gostaria que houvesse esse desconto ao funcionário público. Mas, infelizmente, como foi muito bem explicado pela presidente, trata-se de vários fatores que fazem isso. Uma é a própria emenda constitucional, que define essa questão, e outras vários recursos que já foram assinados e vão ser liberados somente após essa votação. E, claro, depois dessa não é simplesmente a votação, após essa votação a prefeitura vai ter que fazer um trabalho árduo e rápido para colocar tudo isso no sistema e dar o andamento. E aqui, claro, já fica a minha cobrança como vereador, e acho que de todos aqui, que se faça isso de forma rápida para também não correr o risco de se perder esses recursos. São vários recursos assinados e, além disso, esses dois últimos que a presidente citou, que não estão assinados e devem ser assinados agora até no dia 31/12, se eu não me engano. Então, só para registrar essa fala, e também fica, com certeza, o meu comprometimento de fazer essa cobrança, que realmente, e é uma palavra que foi dita pelo prefeito a todos nós, esse aumento ao funcionário público no início do ano, que com certeza, infelizmente, por uma lei federal, nesse ano a gente não pôde ter, se eu não me engano, 2020 também, 173, se não me falha a memória, a lei 173, que barrou esse aumento, então já vinha defasado, e esses dois últimos anos foram ainda pior devido a isso, e a inflação que a gente vem sofrendo aí quase que diariamente. Então, fica aqui minha cobrança, e eu acho que de todos os vereadores, para realmente, como foi apalavrado pelo prefeito, no início do ano, está mandando esse aumento aos funcionários públicos, que com certeza é mais do que merecido, e como disse, para tentar acompanhar os aumentos que a gente vem sofrendo aí durante esses últimos anos. Por enquanto é só, volto a falar, caso necessário. Do mais, uma boa tarde a todos. Com a palavra, a vereadora Natália Martins. Boa tarde a todos os colegas vereadores. Boa tarde aos funcionários públicos aqui presentes. É muito válida a presença de vocês, até porque estamos discutindo o que representa vocês aqui hoje nessa Casa de Leis. Boa tarde a quem nos acompanha aí pelas redes sociais, pelo Facebook da Câmara. Senhora presidente, eu só queria fazer uma observação a respeito desse projeto. Eu já o fiz pessoalmente para o prefeito, o porquê está vindo só agora, né, dia 28 de outubro, sendo que é um projeto muito complexo, que a gente precisa, embora seja uma imposição, né, nós precisamos analisar projetos, porque o nosso voto aqui não é um mero voto de quem vem aqui apenas sentar nessa cadeira e falar contrário ou favorável. Nós precisamos
estudar projetos, como a gente vem sempre falando, o vereador Alessandro, que está aqui do meu lado, sempre defende essa tecla, que nós somos sempre estudantes do que vem aqui, porque nós precisamos correr atrás do que nós vamos falar aqui dentro, do que nós vamos defender aqui dentro. É um projeto complexo, inclusive eu parabenizo o vereador Alessandro, que buscou, nesse pouco tempo que nós tivemos de prazo, reuniões, que inclusive quero agradecer a presença dos vereadores que se dispuseram a vir aqui, que desde a primeira reunião, Luizinho, Cláudia, eu, depois o Alan também veio em uma reunião, o vereador Gabriel também aí sempre presente, discutindo essas questões com a gente, os meninos que estão aqui presentes, Mauro, Ligeirinho, sempre o Pascoal também falando com a gente, porque defender a sua classe, defender a sua, através dos advogados do Instituto, os advogados do sindicato, dos trabalhadores, né, os funcionários da Câmara também, que estiveram aqui com a gente, o nosso procurador jurídico, porque nós precisamos estudar isso, não é simplesmente chegar aqui e falar contrário ou favorável, é preciso a presença do vereador aqui nesta casa, é preciso acompanhar o que vem acontecendo. Com certeza, se nós tivéssemos mais tempo, né, vereador, nós teríamos buscado mais informações. Eu sei que você lutou por isso, porque, além disso, a gente tem vereador que diz que é contrário o funcionário público, às vezes, tem gente que acha errado o funcionário público, mas é nós que estamos aqui e diariamente conversando com eles, que eu tive a oportunidade de conversar com alguns antes de vir para cá. As imposições caem sempre no funcionário, que está aí defasado há muito tempo. A gente sabe que houve um período negro na história do funcionário público em Salles Oliveira. Teve prefeitos que não sequer não deu aumento em nenhum ano. Em nenhum ano. E se a gente for ver hoje, o salário do funcionário é defasado. E tem gente que ainda não é capaz de defender o funcionário. Não é porque nós somos aqui, nós estamos em 4, não é pecado, não é erro falar a Cláudia é funcionária pública, a Marta é funcionária pública, eu sou funcionário e o Alessandro é funcionário. Nós sentimos na pele isso. Então, o erro é dizer que foi para respaldar o funcionário. Não, deveria ter vindo esse projeto há mais tempo, para a gente ter mais tempo para poder analisar. Mas, graças ao vereador Alessandro, nós votamos, realmente é uma imposição e nós temos que votar. Porém, pensar também no funcionário, pensar nas famílias que estão lá. Nós estamos pensando na população. Temos quantos funcionários públicos em Salles? Quantas pessoas da cidade Eu ouvi dizer que nós pensamos em direitos próprios. Eu falei aqui numa das reuniões para o advogado do sindicato que ninguém aqui está legislando por causa própria, não. Nós estamos legislando, nós estamos defendendo uma classe, que nós temos o dever e a obrigação de defender todas as classes. Obviamente, a presidente sabe que ela não vai travar um município, travar uma verba que nós lutamos tanto. Quantas vezes nós ligamos para os nossos assessores, os nossos deputados e pedimos? Quantas vezes o vereador Luizinho pediu para que seja feito alguma coisa para o esporte da nossa cidade, que até hoje está fechado, o nosso centro lazer, que é um lugar onde dá para levar os nossas crianças, nossos adolescentes para um lazer. Então, ninguém está aqui de brincadeira, ninguém está aqui. Foi errado segurar o projeto? Não foi. Nós precisamos desse tempo. E foi usado esse tempo para isso. Nós lutamos nesse tempo para isso. Nós pedimos pareceres, veio o parecer do Instituto, veio o parecer de advogados, ninguém está aqui brincando, nós estamos trabalhando. Então, eu agradeço principalmente ao vereador Alessandro, que se comprometeu a isso, e aos advogados que também trouxeram para nós
esses pareceres que nos elucidaram. É uma imposição? É uma imposição. Mas a imposição chega e prejudica uma classe, prejudica as pessoas. Então, presidente, eu te parabenizo pelas suas falas da sessão anterior a essa, das sessões anteriores, por todo o nosso esforço dentro da sua sala, de conversarmos e de tudo. Eu sei que por trás disso existem pessoas pressionando, pessoas ameaçando. Existe sim, óbvio que existe. Política é assim, mas nós temos culhão para isso. Nós temos força, nós nos disponibilizamos para isso. E é por isso que nós vamos lutar até o fim. Você vai barrar um município? Não. Eu vou barrar um município? Eu não quero. Mas nós estamos defendendo uma classe aqui. Então, eu parabenizo a sua postura, parabenizo você por ter aí nos convocado para essa sessão extraordinária, ao vereador Luizinho, que incansavelmente também, nós ontem ficamos fechados nessa sala o dia todo, ligando em Brasília, perguntando, nós vamos perder realmente, como vamos fazer, tentamos até o último minuto, nós sabemos. Agora cabe à prefeitura também, nós sabemos que o CALC, né, que é um das exigências do governo para poder liberar não só o item 4.2, quem quiser aí pode pesquisar aí, não só esse item está pendente a comprovar, mas outros itens que liberem antes para a gente não perder nenhuma verba, não perder nada, porque nós, devido a essa pandemia, a esse caos que viveu os municípios, a União, o Estado, recuperarmos isso em conjunto. Quando nós falamos em trabalhar em conjunto, é isso, legislativo e executivo. Não imposições arbitrárias que chegam até a gente. Então, eu também espero que o Poder Legislativo, diante das nossas conversas, nos bastidores, das nossas reuniões, honre a sua palavra, que também é pensar no funcionário. Foi falado que precisa se pensar no funcionário. Nós sabemos que a inflação hoje está aí mais de 11%. O IPTU vai subir, nós sabemos, é real. O IPVA, como nós discutimos com o Alessandro ali dentro, se você pesquisar em qualquer plataforma da internet hoje, está falando que o IPVA vai subir absurdamente. Nós temos dívidas, mas nós precisamos também desse dinheiro para poder honrar nossos compromissos. Então, eu espero também que o prefeito em exercício, que hoje mandou um ofício ontem nessa casa pedindo urgência, também honre com a sua palavra e em janeiro continue o que a administração passada também tentou fazer, que é pelo menos dar dignidade ao salário do funcionário. Então, presidente, essa a minha postura hoje. Ainda pensarei no meu voto, contrário ou favorável, porque eu também sou funcionária, mas pensando nessa classe que está aqui hoje com representantes, mas enquanto as palavras aqui dos outros vereadores, eu vou pensar no meu voto, e enquanto isso, por enquanto é só, e obrigado, presidente. Com a palavra, Natanael Williams. Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos os nobres colegas vereadores, aqueles que estão me acompanhando aqui no plenário, a quem está nos ouvindo na Salense FM, no Facebook. Presidente, eu só queria realmente fazer alguns adendos aqui ao debate. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora a respeito essa possibilidade essa confirmação do prefeito com o aumento do aumento, seguindo a inflação, surgiu na reunião que a gente estava presente ou foi em assunto pessoal? Oi, vereador, respondendo a sua pergunta, na reunião que a gente estava, a gente combinou de ele fazer um projeto, né, de aumento e mandar para a gente no final do ano. Só que, como eu expliquei aqui, algumas coisas mudaram, uns prazos, né, ficaram bem puxados, e eu conversei com ele por telefone, inclusive, como a vereadora Natália falou sobre esse ofício, eu estava conversando com o prefeito, que está de férias, né, está de férias, mas
continuou falando com a gente, deu atenção o tempo inteiro, mas, de repente, eu recebi um ofício do vice, que eu acho que eles não devem conversar os dois, porque eu falando com o prefeito, a gente se acertando, combinando de colocar esse projeto em votação, ele se comprometendo de mandar o aumento em janeiro, aí o vice-prefeito mandou um ofício aqui, solicitando uma urgência para a gente votar entre 48 horas. Só deixar bem claro que eu não estou voltando, só um momento, agora estou falando que eu não vou votar por causa da pressão, só um minuto. Eu não vou votar por causa de pressão. Presidente, a senhora saiu do assunto. Eu perguntei se ele confirmou para a senhora um aumento seguindo a inflação. Para mim, sim, vereador. Pessoalmente. Porque na Por telefone, para mim, sim. Perfeito, é isso que eu queria saber. Porque na reunião ele não foi citado isso, foi um aumento de 6% e a possibilidade de acompanhar a inflação dependendo do orçamento municipal. Continuando aqui. A respeito de algumas outras informações que foram passadas, a nobre vereadora Natália citou que precisa de prazo para o projeto, mas assim, a gente teve uma reunião, se alguém puder me lembrar, que vereador Orlan, quando que foi a reunião que a gente teve com o prefeito e todos os vereadores? Você tem noção mais ou menos, uns 20 dias? Nos 20 dias que se passou, mais ou menos, que foi a reunião, parece que vocês já tinham bastante clareza do projeto. E a senhora falou muito em honrar a palavra, e eu pergunto à senhora, presidente, por que não estão honrando a palavra que vocês disseram, ciente o atraso que ia ter inúmeros convênios da cidade, que vocês manteram a palavra que não, nós vamos segurar até vir o aumento, comprometendo o bem comum em favor da classe de funcionários. Por que vocês não estão mantendo o mesmo discurso? O que mudou? Por causa de uma verba do vereador do lado de vocês? Por causa da verba do vereador aqui que vai perder? Porque, tipo assim, ela falou muito em honrar a palavra. Então, vamos lá, gente. A gente conversou, vocês bateram o pé, que ia segurar até vir um aumento. Então, por que está votando agora? O que mudou? Porque o discurso de vocês foi esse. Não, nós vamos priorizar a vir o aumento e depois a gente vota a líquida, vota junto. Colocando claramente o bem comum da população de César Oliveira abaixo do bem de alguns funcionários. Então, tipo assim, já que falou vamos manter a palavra, vamos manter então. Continua com o discurso, porque eu tenho aqui o vereador Tiago estava comigo, o Alain, o Luizinho, todo mundo estava lá. Vocês debateram nesse sentido. Não, nós vamos votar a líquida quando vir o aumento. E agora mudou tudo, agora está fazendo bonzinho, eu quis defender o funcionário, estou defendendo a população. Não, não era essa a conversa. Não era essa a conversa. População salense, com muito cuidado, quando alguém sobe na tribuna para falar que defendendo vocês. Pode ser que seja só 10% da população que estão defendendo. Muito cuidado. E agora mudou todo o discurso, está todo mundo santinho, defendia isso, defendia aquilo. Mas o discurso de vocês duas era justamente esse. A gente vai votar a alíquota junto com o aumento. Agora mudou tudo. Obrigado, presidente. É isso, por enquanto. Com a palavra, a vereadora Natália Martins. Só respondendo, acho que é impossível a gente saber, antes de terminar o ano, antes de terminar pelo menos novembro, qual é a inflação, né? Acredito que o prefeito, não sei você, vereador, que é empresário, não sei como você lida com os seus funcionários, mas a gente sabe que é o mínimo que se faz, né, a um funcionário, que é a inflação. Como eu disse aqui, impostos vindo aí com aumentos abusivos para os cidadãos, e o mínimo que se faça é isso. Que você não defende a classe dos funcionários, a gente sabe desde o princípio, né? Nós ouvimos já algumas coisas, inclusive algumas pessoas me procuram para isso, mas nós defendemos uma situação, a presidente defendeu que votaria apenas, mas nós temos diálogos. Desde o princípio desta Casa de Leis, nós dissemos que jamais travaríamos uma administração. O prefeito poderia ter mandado nessa Casa de Leis um projeto, como foi feito em algumas cidades vizinhas que nós pesquisamos, São Joaquim, se eu não me engano, projetando o aumento, né? Para isso, esperando a lei federal que nos impede de hoje mexer, mas eu acredito que, diante dos nossos, não é apenas essa verba, nós aí conversamos muito com o Tiago, a presidente,
teve uma conversa pessoalmente com ele, inclusive para não perder, não sei nem se foi ele que solicitou, mas uma verba de um deputado que ele defende, de 300 mil de asfalto, que a gente vê as cidades esburacadas aí, quem que vai pensar em perder 300 mil de um asfalto? Então, quer dizer, ninguém está aqui brincando de vereança. Nós estamos aqui, nós tivemos, inclusive, essa semana, nós ficamos arduamente aqui, procurando, pesquisando, tentando. O vereador Luizinho falou com funcionários da Caixa Federal, não sei onde você estava nesses momentos, mas nós estávamos aqui, tanto falando com a Prefeitura, né, tentando esse diálogo para poder esperar esse janeiro, tanto falando com Brasília, Ribeirão, Caixa Federal e tudo mais. Então, não é a questão de, vamos dizer assim, defender 10% da população. Nós estamos aqui trabalhando, hoje é dia 17 de dezembro, nós fizemos aí 11 meses e meio de mandato para a população, né, em si, independente de funcionário ou não. Então, eu acredito que ninguém aqui está brincando, nós estamos sempre aqui, diariamente, junto com os nossos funcionários e procurador da Câmara, pesquisando realmente o que é legal para todo mundo. Eu acredito que a postura da presidente continua aplaudindo e confirmando que a sua postura foi ótima de marcar inclusive nessa imposição do prefeito em exercício João Carlos. Então, presidente, novamente te parabenizo e digo que temos que votar sim para não prejudicar a população, mas também pensando no nosso funcionário, que aí é uma boa parte da população, tendo em vista que a prefeitura é a maior empregadora do nosso município. Por enquanto é só, presidente. Muito obrigado. Só respondendo ao vereador Natanael, não sei se o senhor estava prestando atenção no começo da sessão, né, que eu me expliquei, que eu fiz o discurso sim, mas que algumas coisas mudaram, e a gente está colocando o projeto sim, inclusive, né, vereador, ontem a gente tem um grupo do WhatsApp dos vereadores, o senhor era um que estava colocando pressão, pedindo para ser votado, falando que a gente não pensa no bem comum, né, eu não estou entendendo o seu discurso agora, acho que o senhor está querendo, acho que se aparecer um pouco. Eu estou aqui, eu já dei a minha explicação, o porquê votar, luto pelo funcionário, sou uma vereadora que luta pelo funcionário, né, porque nem sempre todos os vereadores lutaram pelo funcionário aqui nessa Casa de Leis. Eu luto, tenho a bandeira do funcionário, mas eu luto pela minha cidade. Falei, cadê? Eu perdi aqui o papel, na sessão se alguém quiser procurar, dia 3/11, que eu só votaria se viesse o aumento. Mas, infelizmente, algumas coisas mudaram. Funcionário público, eu lutei até onde eu pude, né? Minha intenção era colocar assim, só que eu não posso prejudicar uma cidade inteira. Como a Natália disse, a gente precisa do recap, que a cidade está tudo esburacada. A reforma no lazer, que a gente também lutou tanto, não é só porque a verba nossa, do Tiago, se fosse também sua, vereador, o senhor pode ter certeza que eu estaria correndo atrás, não ia deixar perder, não, por picuinha política, tá? Eu acho que o senhor está meio saindo fora da casa aqui, porque tanto de pressão que o senhor fez esses dias, inclusive lá no gabinete, vamos chamar a imprensa, vamos pôr para quebrar. Eu não tenho medo de repressão, eu não tenho medo de perseguição, porque eu estou sendo perseguida para caramba, mas pouco me importa. A partir do momento que eu entrei aqui, eu sabia o que eu ia passar. E eu estou preparada para isso, já falei, já avisei. Eu acho que é isso, vereador. Não sei se o senhor ouviu a minha fala no começo, se o senhor quiser eu repito os motivos, né? E por enquanto é só. Qualquer coisa a gente volta, se for chamado. Com a palavra, vereador Alessandro de Souza. Boa tarde, presidente, nobres colegas, a todos que acompanham os trabalhos através das mídias sociais, pelo Facebook, presença do ex-vereador Beto Saia, sindicato aqui representado pelo Ligerim, o Mauro e os funcionários através do Pascoal.
Presidente, achei até desnecessário alguns comentários dos debates anteriores, vereadores, respeito à fala de cada um, devido ao projeto. Acho que não havia essa necessidade, como já houve alguns comentários quando o debate de cada um desvirtua do assunto em si, de querer empurrar, jogar ou subir, sobressair sobre o outro colega de trabalho. Eu vejo uma necessidade, você pode sobressair, demonstrando aí na sociedade durante o mandato aqui sentado na cadeira. Realmente eu fiquei esse mês inteiro correndo atrás, tentando debater, dialogar com advogados, com especialistas nessa situação, porque eu particularmente, até como funcionário Babinha, diferenciando o vereador Alessandro ou Babinha, eu não concordo com o que está sendo imposto, querer socar a goela abaixo. Eu, pelo regimento, pela lei orgânica, o meu voto ele é soberano em plenário. Então ninguém me obriga a ser sim ou não, me obriga a votar. Concordo com a presidente, que achou necessidade, em sua fala, em conversa e negociação com o prefeito, de antecipar a votação desse projeto para o dia de hoje. Voltando ao raciocínio, eu fico, de uma certa forma, assim, discordando, porque quando se vai mexer, quando se fez a Constituição em 88, que foi através da população, o manifesto, né, vamos dizer assim, é feito lá pelo Congresso. Código Civil, Código Penal, Processual, não precisa do vereador. Aí, para dividir uma responsabilidade que vai punir a sociedade brasileira no todo, ou quem faz parte do sistema previdenciário no país, seja regime geral ou previdenciário, o próprio, aí divide a responsabilidade até chegar no vereador, que é pequenininho. Eles poderiam muito bem ter feito a lei por lá direto e não precisava de nós. Vem, impõe e acabou, é assim que vai funcionar. Como impôs já na Constituição, que a aposentadoria já mudou as regras, a idade, a progressão do salário vai diminuir. E olha lá se daqui 15 anos existir a aposentadoria em nosso país. Então, não fiquei convencido com a imposição de eu ter que ser obrigado a votar esse projeto. Voltando agora ao raciocínio e o debate do tema, na reunião com o prefeito, até entrando no debate da presidente com o vereador, Natanael, se o prefeito, em 2022, se quer dar inflação para o funcionário público, para mim é inadmissível e vai ter uma discordância da minha parte aqui nesse plenário durante o meu mandato. Se tem funcionário público que é vagabundo ou que não trabalha, ele tem que ser punido. Mas os bons funcionários não podem ser punidos pelos maus. Então essa classe dos 10%, eu defendo ela também, independente de eu fazer parte dela. Isso não é legislar em causa própria, conforme está no regimento. O que o prefeito tem que fazer através dos seus departamentos é punir aquele que não trabalha. Agora, deixar de dar o direito de um reajuste salarial que está dentro da Constituição, aí fica na dúvida do seu setor competente de analisar até dezembro, dia 17, que é hoje, ainda não tem essa alíquota determinada. A alíquota da inflação para janeiro ou fevereiro, que vai ser o reajuste, não dá para saber. Mas todo mundo acredita que vai chegar em 11%. Se ele não der, no mínimo, essa inflação, é um absurdo. Por quê? Acredito que, respeitando o voto de cada um, esse projeto passa hoje. E ele já vai diminuir 3% na renda do funcionalismo. Me perdoe a sociedade, mas esse projeto é direcionado para o funcionalismo salense, que é um projeto daqui. Não afeta nada a sociedade. Está dentro do orçamento, tem as alíquotas permitidas para isso, não teve reajuste esse ano, e depois começa um debate muito grande. O funcionário não trabalha porque não ganha nada. Isso para mim não é justificado. Se ele não trabalha, ele tem que ser mandado embora. Independente se ele está no estatuto. O estatuto dá a estabilidade dele, mas não dá o direito dele ficar fazendo cagada. Aí basta o prefeito executar o nosso RH, o nosso departamento pessoal e principalmente o jurídico. Manda esse funcionário vagabundo embora. Eu não defendo funcionário vagabundo, não. A classe do funcionalismo eu defendo aquele que cumpre o seu trabalho, justifica o seu salário. Então, para finalizar, presidente, eu respeito a opinião de todos, respeito o voto de cada um,
Acredito que esse projeto vai passar no dia de hoje. Não concordo com a imposição da votação favorável ou contrária. Concordo com a imposição, sim, de votar, que é nossa obrigação dentro dos prazos legais. Estamos aqui para isso. E se essa verba perder lá em fevereiro ou março, grave bem aí, vai estar em ata. A responsabilidade não é dessa Câmara, não. Porque teve 9 meses, 10 meses para trás para mandar esse projeto aqui para casa. Então vamos ser bem realistas. Está 46 dias aqui dentro da casa? Está 46 dias dentro da casa. E eu briguei para estudar, para ver a viabilidade de modificar, de verificar o que prejudicava de um lado ou de outro. Trouxe advogado do Instituto, trouxe advogado da Prefeitura, trouxe advogado do Sindicato de Salles Oliveira. Pessoas capacitadas tecnicamente para isso. E mais o jurídico da nossa casa, com os vereadores e funcionários, para tentar uma solução melhor. Mas a perda do benefício, se existir, já vai envolver politicagem. Não vem jogar a responsabilidade nas costas de vereador, não. Independente se o vereador vota sim ou não. O prazo legal poderia ser dia 2 de janeiro, esse projeto poderia estar dentro da casa. Não dia 28 de outubro. Então parte desse princípio também. Da irresponsabilidade lá de dentro de quem é competente de fazer ou realizar lá dentro do Executivo. Não é minha, não. A minha responsabilidade é o que eu assumo. E assumo o meu voto também, independente se uma parte da sociedade vai gostar, a maioria ou não. É para isso que eu sentei na cadeira. Eu não consigo falar amém para todo mundo. Mas eu vou assumir aquilo que é em cima do meu voto. Do que eu estudei para isso e fui eleito para isso. Então, presidente, finalizando, na hora da votação, eu respeito o voto de cada um, acredito que vai passar e manifesto meu voto na hora da... É nominal, né, senhor secretário? Na hora da votação, expressarei meu voto. Obrigado. Com a palavra, vereador Luizinho. Boa tarde a todos, boa tarde aos funcionários que acompanham a gente no plenário, aqueles que acompanham a gente pelo Facebook, pela Salense FM. Queria começar falando desse projeto, primeiramente agradecendo meu amigo vereador Alessandro. Nesses últimos 15 dias, não mediu esforço para trazer instituto, sindicato, o próprio jurídico da prefeitura e o nosso advogado da nossa casa. Foi-se estudado várias possibilidades de tabelas, tudo dentro das suas normalidades para tentar ver aonde poderia chegar a um acerto dentro desse projeto. É um projeto de imposição, sim, é um projeto federal que ele cai na nossa mão com o seguinte aditivo, né? Prejudicar o funcionário. Eu vejo dessa forma. Só que eu não levo os 301 funcionários como uma parte separada da nossa cidade. Eu, no meu ponto de vista, esses 301 funcionários é família salense, então eu vejo ela como um total, uma população salense em geral. Referente a esses 3% que vai aumentar dentro da líquida deles, que é 11, né, que já desconta, é uma benfeitoria que vai ter no final das suas aposentadorias, onde a gente se discutiu, e o Daba, ele é muito coerente, fala muito bem, que a gente não sabe se lá no fundo vai ter uma aposentadoria. Então, esses 3% a gente acredita que é para lá no final ter uma aposentadoria melhor, ter uma vida melhor, que é muito difícil de saber dentro do nosso país se isso é possível. Então, discutindo referente às verbas, não só por ser minha e das meninas do MDB, a do Tiago, é umas verbas que vêm para o município. Essas duas, as duas atuais. Poderia ter 10. Por isso que eu sou de acordo desse projeto estar aqui no início do ano. Só descobriram que ia dar esse problema na hora de firmar os convênios. Então, foi tudo muito rápido. É uma coisa que precisa de ser estudado. A prefeitura poderia ter feito um estudo na nossa região, onde já tinha sido votado esse projeto, qual que eram os interesses, qual que era as burocracias desse projeto. Se eu não salvo me engano, Orlândia teve esse projeto aprovado, cidade vizinha, não estou tirando a responsabilidade minha, porque eu estou aqui para votar,
foi votado o ano passado. E o que mais me assusta e me preocupa é que a gente votando hoje ainda corre-se o risco de perder essas duas verbas. Falei com a administrativa em Brasília, assessora Juliana, para ver prazos. Falei com o Ricardo na prefeitura, me passou o telefone para mim conversar em Ribeirão com o pessoal da Caixa. Fui na Caixa de César Oliveira, corri atrás para saber referente prazo, situação, sobre o calque, qual que era. A Juliana assessorando a gente com vários requisitos para a gente tentar ver o que conseguia. E hoje esse projeto está aqui para ser vontade de extrema urgência. Falando em aumento do funcionário para o ano de 2022, torço e vou brigar também pelo reajuste do funcionário, seguindo a inflação, como já entrei em assunto com a presidente, referente ao nosso funcionarismo, que a gente faz parte da mesa diretória dessa Casa de Leis, e a gente também tem que falar sobre o funcionário da nossa Casa de Leis. O mínimo que a gente tem que fazer é acompanhar a inflação. O mínimo, pelo seguinte fato: anos sem aumento. Anos sem aumento. Devido decreto, devido pandemia e muitas outras situações. Então peço que depois desse projeto, se for favorável ou não, que é um teor aqui de cada um tem sua responsabilidade de voto, que conseguimos, o responsável técnico hoje de cadastrar, de tomar os cuidados com esse projeto daqui para frente, que comece a analisar de melhor forma possível para a gente não ter esses embates entre a gente de brigar por perda de verba. Todos nós aqui sabem a dificuldade que é de você ter ligação, de você buscar a verba com um deputado. Ano eleição, ano que vem, eles vêm atrás, a gente briga, a gente corre. Essa verba para o centro de lazer, que vou falar especificadamente dela, faz 20 anos que a gente não tem uma melhoria naquele lugar. E a população cobra R$250 mil pelo lugar daquele. Imagina se a gente perder R$300 mil, que já tem convênios, acho que é para o bairro da Baixada, esse recapeamento. A gente não pode perder esses projetos. E concordo quando o Alessandro Baba fala, Babinha, que a gente já tinha que ter esse projeto na nossa casa para ser apurado, para ser olhado, para ser estudado. A gente fomos em cidades de fora para estar sabendo, para estar tendo conhecimento do projeto. Então eu deixo aqui o meu indignamento com o compromisso do projeto estar nessa Casa de Lei com mais agilidade. Conversei também com o prefeito, falei o meu posicionamento com ele, não preciso de trazer para o plenário, converso, mas é inadmissível a gente ficar correndo para votar, para não perder verbas, que é tão difícil buscar. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de estar nessa Casa de Leis, quem queira tá defendendo a nossa população, vai ver como que é tardo, como que é difícil, como que é humilhante, às vezes, correr atrás de verba. Senhora presidente, é isso por enquanto. Se for chamado, retorno na fala. Com a palavra, o vereador Natanael Williams. Obrigado, presidente. Só retomando aqui para algumas respostas, a senhora falou a respeito de eu ter feito pressão. Sim, e sempre que eu achar justo vai ter muita pressão. Isso aí eu acho que é o mais lógico de um vereador, defender o que ele acredita em bem do município. E eu tenho coerência. Na reunião eu falei uma coisa, no grupo eu falei a mesma coisa e hoje eu falei a mesma coisa. Se alguém não entendeu, pode deixar que eu explico de novo. Mas aqui tem coerência. Eu não posso não ter conhecimento, posso não saber, não ter tempo às vezes, mas eu tenho coerência. Eu falo a mesma coisa e continuo defendendo isso. Agora, gente, eu não estou entendendo qual que é a necessidade de se discutir um projeto que hoje já está na Constituição. Todos nós, como nascemos, que temos a nacionalidade brasileira, já estamos adeptos a servir a Constituição Federal. Eu não sei se vocês têm entendido isso, gente. A Constituição chegou. Agora, muito se falou em dignidade, tudo, mas onde está a dignidade de uma pessoa que pode ter a saúde dela comprometida? Uma pessoa que depende da saúde do Estado, comprometida a saúde dela, por falta de um convênio que não pode ser assinado, porque está esperando, com um jogo político, até vir um aumento do funcionário. Esse é meu ponto. Aonde que está a dignidade dessa pessoa?
Então, é só isso que eu estou passando. E eu pedi a coerência da parte de vocês para manter o mesmo discurso. Vocês, quando digo Natália e a nossa presidente, Cláudia. Mantenha, então, o mesmo discurso. Agora, e eu perguntei, a senhora não me respondeu. O que mudou? Porque antes tinha os problemas com os convênios, tinha os problemas com as coisas, e vocês continuaram com o discurso que só ia votar quando viesse o aumento. O que mudou? Por favor, se puder me responder. Obrigado. E eu não defendo funcionário, não defendo ninguém em particular. Eu defendo Salles Oliveira. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Natália Martins. Respondendo a sua pergunta, vereador Natanael, o que mudou foi que nós, arduamente, essa semana, trabalhamos incessantemente em cima disso, com reuniões em que nós pudemos estar presentes, que eu já agradeci o vereador Alessandro, o jurídico esteve aqui, nós debatemos sobre isso. Então, o meu trabalho dessa semana, inclusive perdi algumas coisas que eu precisava na minha vida pessoal, na minha vida profissional, eu deixei de lado para estar aqui trabalhando para isso, então eu trabalhei para isso, não estou aqui falando besteira, como eu já te disse, o que mudou foi isso. Não foi a palavra da presidente ou a sua pressão, a pressão do vereador Alain, a pressão do prefeito em exercício João, não. Foi o que eu li, o que eu estudei, o que a gente debateu, o que eu liguei em Brasília insistentemente, o que o vereador Luiz, o que nós fizemos, que o administrativo da prefeitura deveria estar fazendo, e nós fizemos por eles, sabe? Foi isso que mudou. A presidente, numa atitude coerente, mudou. É isso. Então, não é a sua opinião da gente ter mudado ou não a palavra. Não, foi que nós trabalhamos em cima disso. Não só disso, em cima de muitas coisas que vai vir aqui nessa Casa de Leis ainda. Então, a minha postura é essa. O meu pensamento a respeito dessa imposição de desconto não continua. E o meu pensamento ainda desse projeto não ter vindo até hoje aqui continua. Entendeu? Então, não é isso. E nós não estamos falando em saúde de ninguém, porque até agora nenhum convênio da saúde mudou. São recap e lazer até, então, nós estamos falando. Nós pesquisamos, né, nós ainda tivemos a curiosidade, não, mas a responsabilidade de saber quais convênios ponderamos na balança o que perderíamos ou não. Ninguém quer perder nada. É o que eu falei, a cidade está esburacada, a saúde também. Ninguém estava falando de nenhum convênio de saúde, até porque a presidente até hoje não barrou nenhum convênio, nenhum projeto que se remanejamento de verba e nada. Então, o que mudou foi isso. A nossa semana essa semana passada, de estudos e de buscar uma solução. Não só para isso, mas como eu te reforço, te convido a estar presente nas próximas reuniões que a gente ainda deve debater para defender uma classe, para defender a população. Porque o funcionário, ele faz parte da população da nossa cidade. Então, não é para defender só o aumento, ou o desconto, ou nada. É para falar sobre uma parcela de cidadãos do nosso município. Então, foi isso. Da minha parte, eu posso responder isso. A presidente pode te responder diferente, mas da minha parte, o que mudou foi isso. A minha declaração foi essa. Inclusive, eu estive lá com o vice-prefeito em exercício, repito, João, e conversamos sobre isso. Inclusive, naquele dia, ninguém pediu para a gente falar assim, vai lá e vota, por favor. O Ricardo Campos, funcionário, entregou para nós, né, Luizinho, o convênio do Centro de Lazer e disse assim, consiga, por favor, com seus contatos, prorrogar o prazo para não perdermos o convênio. Ninguém falou assim, ou você vota ou a gente perde. Então, a conversa, cada dia mudou uma situação. Ninguém é que é criança de falar assim, eu faço isso e pronto, acabou. Ninguém tem birrinha aqui de falar nada. Então, a nossa conversa tem vindo sendo feita de semanas. Não é
atitude. Quando eu lia ontem o grupo, eu falo, não, mas espera aí, são pessoas que estão entrando agora e falando isso. Nós estamos lutando com isso desde semana passada. Então, nós buscamos, inclusive, eu, Luizinho e Cláudia, junto com nossos colegas vereadores aqui, Gabriel e Babinha, atendemos um pedido de um funcionário de dentro da prefeitura, de conseguir prorrogar o prazo. Depois entrou o Tiago na situação, pedindo para a Cláudia votar, porque senão perderia, que o deputado dele está cobrando, que o assessor do deputado dele está cobrando. Então, quer dizer, a conversa é vencida antes. Não adianta falar que acabou. Tem uma série de coisas acontecendo. Uma série de coisas. Aqui são coisas que acontecem. Não é hoje acabou. A sua convocação, presidente, e a sessão hoje. Então, tem muita coisa rolando por trás disso. Então, é isso que eu tenho para dizer, em resposta ao vereador. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Alain Felipe de Santos. Só para finalizar também, em respeito a toda a discussão, que inclusive saiu, desculpa, queria também agradecer o vereador e ex-presidente dessa casa, o doutor Roberto Saia, pela presença. Obrigado, meu amigo. Retomando, saiu um pouco já de tudo que a gente prega aqui, que é a discussão do projeto em si, que eu disse desde o início, e o vereador Alessandro concorda comigo na fala dele, que eu acho que não era nem para vereador estar votando isso aí, que deveria vir sim já que é uma emenda à Constituição, deveria vir de quem a realiza. Mas, infelizmente, está aqui para a gente votar, respeitando o voto de cada um, claro, mas, mais uma vez, digo que não gostaria de estar votando um projeto nesse sentido. Não concordo com algumas falas que me antecederam, inclusive da vereadora Natália, parece que ela está trabalhando dentro da administração e desmerecendo várias pessoas que estão ali, por exemplo, o próprio Ricardo, que passou dias atrás disso, faz dias que eles vêm falando e trabalhando a respeito disso, um cara super competente, que está à frente da questão dos convênios da prefeitura, o qual agradeço aqui todo o trabalho que ele realiza em nome dele, da administração e profissionais que envolvem essa área, que trabalharam arduamente para que as coisas aconteçam e não ficam paradas e percam-se, por exemplo, recursos como acontecia na administração anterior, que não dava conta nem de fazer a lei Aldir Blanc tomar a sua proporção que tomou agora. Então, acho que o trabalho, às vezes, assusta algumas pessoas. E, em nome do Ricardo, agradeço ele e parabenizo a administração por estar dando esse alerta a todos, que inclusive foi que alertou e pôs todo mundo correr para não se perder esses dois recursos. Foi questionado o porquê o projeto chegar agora, e isso a gente inclusive discutiu na sala do prefeito, e lá ninguém falou, inclusive eu não falei, porque quando se perguntou, o prefeito respondeu que mandou no final do ano por causa da noventena, e pensando no funcionário, para esse desconto ser feito no ano de 2022, junto com o aumento, enfim. Então, essa explicação foi dada pelo prefeito, da noventena, né, do projeto, e lá ninguém se questionou. Não, você deveria ter mandado em janeiro, fevereiro, para o desconto já estar valendo esse ano ainda. Pelo contrário, acho que todo mundo entendeu que foi pensando na demora, no atraso do desconto, que a gente nem gostaria que existisse, mas todo mundo entendeu dessa forma, pelo menos no momento, porque não houve questionamento. Sobre a votação hoje, eu fui um dos que coloquei no grupo, sim, a questão de votar o quanto antes, por também não concordar que se perca tais verbas. Vou citar, por exemplo, verbas que já foram assinados convênios, como a do Alcir Borsato, que a gente quer que saia o quanto antes, e que está parado, entre outras coisas, por conta da CRP. E os convênios novos que não estão assinados, que são os dois que a gente já citou aqui. Além de vários convênios que estão assinados ou ainda não assinados, quando o vereador Natanael disse sobre a saúde, por exemplo, eu entendi de forma simbólica ou de forma generalizada que realmente, dentre esses projetos que estão assinados, não tem nada específico da saúde, mas acredito que a forma do vereador dizer, e foi assim que eu entendi, que é numa forma geral, que realmente atrapalha
a cidade, caso isso não aconteça. Repito que não é um projeto que eu gostaria de estar votando, porque mexe no funcionário, eu tenho um pai que é funcionário, porém cabe a gente, infelizmente, cabe a gente fazer essa votação. Então, quando, mais uma vez, eu vou frisar aqui o respeito à administração e a imposição de voto, eu acredito que todo mundo sim correu atrás, e não só os alecrins dourados aí, mas todo mundo, todos os vereadores correram atrás para que, primeiro, a votação acontecesse quanto antes e, através dos seus assessores de deputados, que não se perca, principalmente essas 2 verbas ainda que não foram assinadas. Então, acredito que todo mundo fez um trabalho, destacando, claro, o vereador Alessandro, que se destacou um pouco mais nessa questão das reuniões, nessa questão de chamar todo mundo aqui para essa casa de leis, os advogados de todas as partes, para que houvesse um melhor entendimento. Assim como eu sei que ele está trabalhando da mesma forma em outros assuntos, buscando essa união, esse diálogo para estudar realmente o projeto. Então, assim, fica muito vago falar assim que trabalhou, que fez o trabalho de administração, sendo que às vezes não está fazendo nem o seu do dia a dia, né? Então, fica meio vago e jogando no ar. Mas volto a falar, eu acho que todos aqui, inclusive eu, saí do propósito de discutir o projeto em si, que a abertura está para isso, e a gente saiu totalmente do foco, justamente pensando nisso, funcionário, população. Eu acho que realmente o Tatá foi feliz quando disse que a gente tem que brigar por Salles Oliveira. Tem família que não tem funcionário e poderia, por exemplo, ficar sem um asfalto numa rua. Tem família que tem funcionário e vai sentir, infelizmente, esse desconto que, se caso, né, esse projeto passar, vai haver. Então, vamos se atentar mais uma vez à questão do projeto e dar seguimento. Mais uma vez, volto a falar, caso necessário e citado. Com a palavra, a vereadora Natália Martins. Vereador Alan, gosto muito das suas tiradas, né? Inclusive falar da Lei Aldir Blanc, que não tem nada a ver hoje com o projeto, mas você teve a sua chance de legislar a respeito disso. Depois, nós também, o ano que vem, teremos a respeito da prestação de contas, de devolver, de uma série de coisas que a gente já tem vindo falado aí, mas só, você gosta muito de lembrar do passado, só para lembrar, você disse, eu não falei em momento algum em nome do Ricardo Campos, pelo contrário, eu só disse o que ele nos pediu, né, que ele nos chamou, nos convocou, o João, repito, prefeito em exercício, porque o prefeito parece que está de férias, nos pediu para ir lá e foi esse o pedido. Nós acatamos o pedido. Logo depois, nós tentamos reverter essa situação. Então, a minha fala não foi para desmerecer o trabalho do Ricardo, pelo contrário, já trabalhei com ele muito tempo, e sei da capacidade dele e da ânsia dele de realmente não perder nenhuma verba para o nosso município. Então, repito, ninguém aqui desmereceu o trabalho dele ou não. Gostei do apelido, né, Alecrim Dourado, mas nós trabalhamos bem essa semana, novamente, repito, o Alessandro procurou e nos convidou, e convidou todo mundo, e nós, vereadores, viemos até essa casa para poder tentar resolver as questões da população. Novamente, repito, Ricardo, muito obrigado também pelo seu trabalho, pelo seu empenho aí em conseguir as verbas do nosso município, e infelizmente o seu pedido e o pedido do João, eu, Luizinho e Cláudia, nós, com os nossos assessores do MDB, foi impossível, porque se nós não tivermos o calque do município, conforme nós discutimos, CIOP e outras coisas, outros itens, infelizmente não conseguimos o seu pedido. Por enquanto é só, presidente. Muito obrigada. Só para finalizar, né, o vereador perguntou mais uma vez, acho que ele não ouviu a minha fala no começo da sessão, mas eu devo satisfação aqui hoje ao funcionário público e à população salense, a minha satisfação foi dada, o projeto está aqui, estamos votando, inclusive fica esse blá blá blá, essa encheção de linguiça, o pessoal lá da prefeitura está esperando esse projeto para colocar em andamento.
Então, só para finalizar minha fala, eu já expliquei e vou fazer o melhor para a cidade, vou defender o funcionário público, porque eu estou aqui para isso. Com a palavra, vereador Luizinho. Só para deixar bem claro e registrado, esse projeto foi rejeitado dia 1/10/2020. Foi rejeitado. Então, a gente não quer prejudicar a Darcy Borsato, como a gente foi mencionado pelo Alan, uma verba que veio do MDB pelo Ayrton Sandoval. Pode ter certeza que todos dessa casa querem que saia aquela avenida. Aquela avenida é de extrema importância para o nosso município. Nenhum vereador aqui nunca se manifestou contra sair aquela avenida. E se estavam mesmo preocupados, por que não foi aprovado lá atrás esse projeto? Hoje não tinha nada bloqueado não, e nem travado. Só para deixar registrado. Quanto mais rápido possível aquela avenida já estivesse pronta, para mim, particularmente, falando o meu nome, que a palavra é minha, eu estaria muito feliz. Porque ela faz ligação junto com a Rua de São Lazer, é uma rua que tem atividade esportiva o ano inteiro. Se fazer o emendamento das duas, fica excepcional. Como moradores ficam falando que a gente é contra. Não tem nenhum vereador contra a Darcy Borsato aqui. É uma emenda do MDB, de um partido que eu estou, do Ayrton Sandoval. Eu vou torcer para não sair uma avenida? É muita hipocrisia da pessoa ficar em rede social falando que a gente quer as coisas contra. Eu moro nessa cidade aqui desde quando eu nasci. Eu não vim de vizinho para cá não, filha. Pode falar o que quiser de mim em rede social. Dá pena, o que for. Mas eu sempre sou favorável a qualquer obra dentro da minha cidade. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Alessandro de Souza. Presidente, apoio a manifestação e indignação do vereador Luizinho, e às vezes é simplesmente uma mera cidadã, independente se ela nasceu em Sales, se ela veio da puta que pariu, me perdoe a expressão, e fica enchendo o saco. Eu respeito ela, se cidadão, cidadã, qualquer um, questionar os vereadores, não aceitar o que fala, mas tem que saber o que fala também. É uma verba que está sendo ganhou, desde 2017, nós batalhamos para isso, todos os vereadores da administração passada, dessa, ninguém é contra, e vai sair de graça. Uma área privada, valorizada. E não tem nenhum pobre lá, miserável, que não tem nem casa para morar. Então acho que tem que ter um pouquinho de respeito com essa casa aqui. E para toda a sociedade saber, foi uma verba que vem empenhada de um ex-senador. Ah, por que não jogou no bairro pobre? Não, porque foi destinada para aquilo. Então está sendo ganhado e não vai ter custo para morador. Um pouquinho de paciência. Se Deus abençoar aí, agora janeiro, fevereiro, pela programação da engenharia, pode sair esse asfalto para aquela área lá. Para aquela avenida. É mais de R$1 milhão. Que tem morador lá, com todo respeito, que Deus abençoe, que fica cada vez mais rico. Que teria condição de pagar o asfalto sem dor de cabeça nenhuma. Agora, se é uma cidadã só, vou nem perder tempo para falar mais nada. Presidente, obrigado. Com a palavra, a vereadora Natália Martins. Pode seguir a sessão, presidente. Coloco o projeto de lei complementar 01/2021 em primeira votação. Trata-se de maioria absoluta e nominal. Então, peço ao senhor primeiro secretário que realize a chamada e os senhores vereadores se manifestem favoráveis ou não. Alan Felipe dos Santos, favorável. Alessandro de Souza. Favorável. Gabriel Sinfrônio. Favorável ao projeto. Luiz Roberto Samprônio Rezende. Favorável ao projeto. Marta Cristina Vasconcelos Dornelas.
Favorável ao projeto. Natália Fernanda Martins. Contrário ao projeto. Natanael Williams Campanaro da Silva. Favorável ao projeto. Tiago Alberto Camilo de Oliveira. Favorável ao projeto. Fica o projeto de lei complementar 01/2021 aprovado em votação por 7 votos favoráveis e 1 contrário. Gostaria de colocar em primeira discussão o projeto de lei 63/2021, que institui o regime da Previdência complementar no âmbito do município de Sales Oliveira. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão do plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências. Passo a palavra aos vereadores. Coloco o projeto de lei 63/2021 em primeira votação. Trata-se de maioria absoluta nominal. Então, peço ao senhor primeiro secretário que realize a chamada e os senhores vereadores se manifestem favoráveis ou contrários. Vereador Alain Felipe dos Santos. Favorável. Vereador Alessandro de Souza. Favorável. Vereador Gabriel Sinfrônio. Favorável ao projeto. Vereador Luiz Roberto Semprano Rezende. Favorável ao projeto. Vereadora Marta Cristina Vasconcelos Dornelas. Favorável ao projeto. Vereadora Natália Fernanda Martins. Favorável ao projeto. Vereador Natanael Williams Campanaro da Silva. Favorável ao projeto. Vereador Tiago Alberto Camilo de Oliveira. Favorável ao projeto. Fica o projeto de lei 63/2021 aprovado em primeira votação por unanimidade. Gostaria de pedir a dispensa das formalidades para a inclusão nessa mesma ordem do dia da segunda discussão e votação do projeto de lei complementar 01/2021 e o projeto de lei 63/2021. Coloco o pedido de dispensa em votação. Peço aos favoráveis que permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fique incluso nesta ordem do dia a segunda discussão e votação do projeto de lei complementar 01/2021 e projeto de lei 63/2021. Gostaria de colocar em segunda discussão o projeto de lei complementar 01/2021. Passo a palavra aos vereadores. Coloco o projeto de lei complementar 01/2021 em segunda votação. Trata-se de maioria absoluta e nominal. Então, peço ao senhor primeiro secretário que realize a chamada e os senhores vereadores se manifestem favoráveis ou contrários. Vereador Alain Felipe dos Santos. Favorável. Vereador Alessandro de Souza. Favorável. Vereador Gabriel Sinfrônio. Favorável ao projeto. Vereador Luiz Roberto Semprano Rezende. Favorável ao projeto. Vereadora Marta Cristina Vasconcelos Dornelas. Favorável. Vereadora Natália Fernanda Martins. Contrário ao projeto. Vereador Natanael Williams Campanaro da Silva. Favorável ao projeto. Vereador Tiago Alberto Camilo de Oliveira. Favorável ao projeto. Fica o projeto de lei complementar 01/2021 aprovado por 7 votos favoráveis e 1 contrário em votação. Gostaria de colocar em segunda discussão o projeto de lei 63/2021. Passo a palavra aos vereadores. Coloco o projeto de lei 63/2021 em segunda votação. Trata-se de maioria absoluta e nominal. Então, peço ao senhor primeiro secretário que realize a chamada e os senhores vereadores se manifestem favoráveis ou contrários. Vereador Alain Felipe dos Santos. Favorável. Vereador Alessandro de Souza. Favorável. Vereador Gabriel Sinfrônio. Favorável ao projeto. Vereador Luiz Roberto Semprano Rezende. Favorável ao projeto. Vereadora Marta Cristina Vasconcelos Dornelas. Favorável ao projeto. Vereadora Natália Fernanda Martins. Favorável ao projeto. Vereador Natanael Williams Campanaro da Silva. Favorável ao projeto. E vereador Tiago Alberto Camilo de Oliveira. Favorável ao projeto. Fica o projeto de lei 63/2021
2021, aprovado em segunda votação por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser discutida, agradeço a presença de todos. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.